Olá, pessoal. Eu sou Renato Cinco, vereador pelo PSOL, aqui do Rio de Janeiro. Né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você for assistir o nosso programa quase ao vivo. Hoje, a nossa quarentena ecossocialista e libertária vai falar sobre maconha e Covid-19. É isso mesmo, gente. Maconha. Nós somos militantes, né, pela legalização da maconha. Temos visto circular na imprensa e nas redes sociais notícias sobre pesquisas, né, a respeito da utilização da maconha, né, nos casos de Covid-19. É evidente, né? E aí eu acho que mais importante do que buscar, vamos dizer assim, uma imparcialidade, uma falsa imparcialidade, é a gente assumir claramente as nossas posições. Né? Eu, como defensor da legalização da maconha, torço muito. Acharia lindo demais, né, que a maconha surgisse como a solução para essa pandemia. Né? Ia resolver o problema da nossa pauta, inclusive, né? Pelo menos uma boa parte dela. Digo até que eu sou um torcedor pelos fitoterápicos. Né? Eu acharia lindo também, mesmo que não fosse a maconha, mas que a solução para essa pandemia, né, fugisse do controle da indústria farmacêutica. Isso seria lindíssimo. Né? Imagina, o boldo cura, né, a Covid-19, então, né, não vai ter indústria farmacêutica, vai ter o vasinho de planta na casa de todo mundo, né, para a gente se proteger da Covid. Mas, né, essa é a nossa torcida. Isso não significa que a gente possa distorcer os fatos, torturar a realidade para ela caber dentro, né, daquilo que a gente torce. Se for dessa maneira, vai ser lindo. Mas se não for, né, não vamos ser nós que vamos ficar aqui dando uma de transformando a maconha na cloroquina da galera, né, da legalização. A gente quer tratar esse assunto com muita seriedade. Né? Por isso, a gente está recebendo hoje aqui na nossa quarentena ex-socialista e libertária dois camaradas militantes antiproibicionistas aqui do Rio de Janeiro, né, mas com um sólido, né, com os pés calcados na academia. Né? Tanto o Andrew Reid como o João Menezes, né, são dois, botando aqui a imagem de galeria, né, para já ir apresentando. Seja bem-vindo, João. Seja bem-vindo, Andrew, a nossa quarentena ecossocialista e libertária. Vamos começar com um pouquinho de balbúrdia, né, que a gente gosta de fazer balbúrdia. Desmutei vocês dois aí para a gente se cumprimentar. Né? Tudo bem, João? Tudo bem, Andrew? Funcionando. É um prazer, sim, muito bom. Prazer. Deixa eu me mexer, né? Eu já estava tanto tempo escutando você que eu esqueci de me consertar. Vai ser um prazer a responder as perguntas e contar a história. É a mesma ideia. Né? Eu já posso. Não preciso me apresentar, né? Agora. Você Não, vamos, acha? a gente vai se Vai. apresentando. Isso aí. Tudo bem, Andrew? Então, super bom. Tudo bem, Beleza, Andrew? galera? Boa tarde, ou bom dia, boa noite, dependendo da hora. Maior prazer estar aqui também. Então, o Andrew, ele é mais da minha turma, né, das ciências humanas. Fez a tese de mestrado e agora de doutorado dele tratando do movimento antiproibicionista, né, da Marcha da Maconha, né, dissertação de mestrado. A tese de doutorado agora acompanhando a luta pelo uso terapêutico da maconha, né, pelo uso medicinal da maconha. E o João Menezes já é o tipo de pessoa que eu acho que eu não conheceria se não fosse a luta antiproibicionista, que ele é das ciências médicas, professor da UFRJ, da Faculdade de Medicina, não é, João? Da UFRJ? Não, do Não, Instituto de desculpa. Ciências Biomédicas. Instituto de Ciências Biomédicas, da UFRJ. Da UFRJ. É médico neurocientista. É assim que classifica, João?
Acho que Dá a carteirada acadêmica de direito aí, porque eu estou meio... o que eu mais me identifico é como neurocientista. Neurocientista. Você pode dizer que eu sou um alienado, primeiro de tudo, porque a gente não ia se encontrar. Se não fosse maconha, porque isso, eu sou aquele caricato. O mundo pode estar acabando, eu vou estar fazendo minhas pesquisas de alguma coisa que vocês não demorariam para pescar o que eu estava olhando. Até eu mesmo, né? Me perco, não foco. É uma diversão, é um privilégio poder fazer uma pergunta de fronteira. Mas me tornava um alienado, se não fosse essa pergunta idiota que uma hora eu fiz do por que maconha é proibido. Não devia ter feito. Eu preferia estar alienado, nunca ia conhecer o sim. Que eu conheci, vamos lembrar pela 10ª vez, naquele vídeo da UERJ, que tinha o Henrique Carneiro, que era o I, né? O Henrique Carneiro. Aí eu achei a sua discurso radical demais. Eu acho isso tão engraçado. Eu disse, não, esse cara, com esse discurso, ele não vai a lugar nenhum, está exagerando que é uma guerra aos pobres e tudo mais. Não demorou 2 anos para eu engolir que eu estava errado, né? Que o discurso é esse mesmo. Que é uma desculpa esfarrapada, e sabe, é incrível que tenha, né? As pessoas não percebem, são alienados também nisso, né? Porque não é, sei, é uma espécie de incrível lavagem cerebral que deu certo, né? Sim. Aí o 85 estava certo, 2006 eu acho que foi, alguma coisa assim. Mas porque eu gosto, eu exerço. Durante 30 anos eu treinei a ciência, mais 30 e tantos anos, para mim é a única coisa de divertido a fazer. Então, um alienado, mas que se consertou um pouquinho quando teve que perguntar por que da maconha. João é, acima de tudo, um modesto, né? Vamos combinar aqui. Um grande camarada, trazendo muitas contribuições para a nossa luta, não só pode parecer, né, que um acadêmico traz contribuições acadêmicas, mas contribuição como militante mesmo, né, de arregaçar as mangas e ajudar a gente a construir o movimento. Mas é muito legal, né, essa relação que se estabeleceu, vamos dizer assim, entre esse campo da neurociência e o movimento antiproibicionista, né? A gente tem o Siddhartha Ribeiro, né, no Rio Grande do Norte, o Renato Malcher, em Brasília, vários outros nomes. Né? Tem um vídeo sensacional do Roberto Lente, né? O Cérebro Fabrica Maconha, né? Que deve fazer vários acadêmicos medalhões cair o queixo, né? Porque o Roberto Lente é reconhecidamente um medalhão pelos outros medalhões, né, João? Está naquele nível do Olimpo da Academia Brasileira, né? E gravou já. Como é que chama? A construção da ciência hoje, da revista Ciência Hoje, era algo que ele foi, não só ele sozinho, mas 3 ou 4 que levaram aquilo e ganhou, né, uma respeitabilidade. É ótimo aquele vídeo. Sim. E o nosso movimento ele sempre teve essa característica, né, de buscar o diálogo, né, com a academia, até porque a gente estava tentando desconstruir uma falsa racionalidade, né, que era aquela lógica de a guerra às drogas existe para proteger a saúde das pessoas, né? E, justamente, o diálogo com a academia que trouxe as ferramentas, né, nas várias frentes, seja nas ciências humanas, nas ciências da saúde, as ferramentas para a gente mostrar que não, ao contrário, né, a guerra às drogas ela só prejudica a saúde, né? Ela tem outro objetivo, que é um objetivo político, objetivos econômicos escusos também por parte da corrupção. Esse tempo todo que você falando, eu me distraí pensando no número de amigos e colegas cientistas que não apoiam a descriminalização, os neurocientistas, e muitos que estão envolvidos. Eu estou lembrando uma lista grande agora. Começou a ter um número, né? Porque é racional, mas não peitam o básico, que é a proibição. Né? Mas, sim, você me jogou é um número de pessoas da ciência e da neurociência que estão... Agora temos Materra, né, que se diz neurocientista com mestrado, monografia horrível. Osmar Terra Plana. Osmar Terra Plana, que se diz neurocientista. Né? Então, eu também me digo, doutorado, pós-doutorado, né?
tantos artigos, né, 30, boa citação. Também posso falar, sou só um neurocientista. Aliás, É um João, talvez problema esse título. seja interessante a gente mostrar para a academia, né, que ouve o Osmar Terra falar sobre a Covid-19 e fica apavorado, para dizer o seguinte: olha, a gente do movimento antiproibicionista não se assusta com isso, não, porque o que ele fala sobre drogas está no mesmo nível. Né? O cara que ouve o Osmar Terra e se escandaliza, né, quando ele fala da Covid-19, não se escandaliza quando ele fala sobre a política de drogas, é porque não entendeu a questão das drogas ainda. Então, né, se você é um cientista, está ouvindo o nosso programa, né, e está nesse lugar, não estamos querendo ofender você, não, só reflita, entendeu? Olha o cara que você está escutando sobre política de drogas. Bom, pessoal, a gente começou a falar aqui do ministro Osmar Trevas, acabou tendo um probleminha técnico, mas estamos retomando a gravação e eu queria já passar a bola para o João Menezes, perguntando o seguinte, né? Para a gente ter aquela conversa sobre maconha e Covid-19 com responsabilidade, né? João, fala um pouco para a gente sobre como é que está o panorama, né, hoje, o que existe a respeito de pesquisa relacionando maconha com a Covid-19. Isso. Já vai para mim? Já foi? Meu Já som está foi. restabelecido? Isso. Olha, na verdade verdadeira, não vejo muita publicação sobre o assunto saindo, nem em pré-print. Né? Nem nos pré-print. Então, o pré-print que saiu rodou a mídia, que é né, o pré-print desse estudo canadense. Não tenho visto outros. Existe uma literatura de maconha e doenças virais. Até tem uma literatura sobre isso, maconha e imunidade, mas não tem nada. Agora a gente lê boatos de estudo israelense, boato do estudo canadense, mas não tinha boato do israelense. É engraçado, eu estou achando que eu esqueço de um, né? Aqui no Brasil tem o da Paraíba, que o menino já esqueço da Abraço, que tem a oportunidade, tem os meios, e está juntando de forma a olhar o efeito desses extratos ricos no CBD direto em humanos, né? Aí é um problema, tem todo problema, eu não sei como é que ele está lidando, né? Sei que ele expôs publicamente esse interesse, né? É isso, a gente não tem muito ainda, acho incrível. Eu fico olhando Colorado, eu posso ter perdido no mês passado, é tudo muito rápido, mas é escasso, temos muito pouco. Tem que saber a literatura anterior de extrapolar, de maconha e vírus, elas existem, eu vi algumas, promissoras, mas tem muito detalhe. Mas, João, então é isso. O estudo canadense, por enquanto, é o que a gente tem de filé mignon. Então vamos falar do canadense, né? O que apresenta para a gente as informações que você tem já sobre o estudo, ou se você estivesse falando com alguém que nunca ouviu falar do assunto, né? Isso. Porque eu tenho vontade de dizer que é muito difícil, porque a mídia alternativa, o Facebook, as várias mídias sociais parecem ter espalhado isso bastante, né? Falado sobre o estudo canadense das mais diversas formas. Eu noto um certo cuidado, mas sempre correlacionando mais o potencial que o estudo abre, que é talvez possível que alguma forma a maconha pode ajudar no processo de ambos, tanto a contaminação com vírus quanto a resposta do corpo ao vírus. Poderia nas duas. Então, o artigo tem essa sugestão, mas longe de qualquer demonstração. Vocês vão ver como é indireto. Então, é impossível não começar dizendo que a pessoa não tenha visto, né? Assim,
Imagino que daqui, que está no grupo, deve ter visto. Mas você tem razão. Vou compartilhar a tela para mostrar a cara do artigo, porque não peguei, eu esqueci de pegar um link de mídia para trazer para cá, para dizer, olha como é que está sendo falado, devia ter feito, né? Como está sendo falado na mídia, né? Mas o artigo seco tem essa cara. Deixa eu botar aqui. Eu botei quadro em branco, não, né? Deixa eu te falar, tá de novo aqui, Pantin. Deixa eu ver, sem o quadro branco. Desculpe. Isso. Estão vendo? Diz que sim? Tá, isso. Então, isso aqui é uma pré-print, não é, está bem grande aqui em cima, que não foi revisto, revisado por pares. Né? Na verdade, eu nem olhei as revisões, aqui essa talvez permita ver as revisões. É um desses programas de arquivo, mantém esses arquivos como se fosse publicado, para todo mundo olhar e todo mundo criticar. É uma forma nova que se tem de comunicação de ciência. Agora, com o Covid, está pegando legal, isso vai ser bem legal. Em vez de você publicar e esperar os pares só para revelar para o público, você revela para o público e depois os pares revisam. Não vou, se eu falar isso, vai demorar meia hora para contar. É uma novidade de uns 5 anos para cá. Né? É bem legal. Eu ainda não publiquei nenhum num arquivo ainda, para vocês verem que não é é bem novo, não é tão rotineiro assim. Então, esse é o título do artigo canadense, né? Você vê que é de familiar o artigo, né? Tem Kowalczuk e Kowalczuk, né? Marido, mulher, irmão, filho, eu não sei, não tenho a menor ideia. Mas, claramente, um negócio familiar, né? Eles têm uma empresa, né? E o artigo, então, é vinculado à empresa, a uma instituição que trabalha com o governo canadense também, porque lá tem financiamento de pesquisa, né? Mas eles são claramente um instituto de pesquisa privado. Então, tem um interesse no resultado. Né? E é claro que o que sai na mídia é uma coisa assim, sensacional, né? Sensacionalismo, mas é pouco, é muito pouco. Né? Que eles fazem extratos diferentes, né? Eles têm plantações, eles têm diferentes linhagens de maconha, que eles mostram aqui. Ó. Todas essas são extratos de linhagens distintas de maconha, são 274. O artigo pode ter todos os problemas do mundo, mas nisso está mostrando uma coisa que seria padrão para ser seguido. Você ter a caracterização dos extratos e não apenas um, mas vários. Isso seria, eu teria que esticar um pouco esse assunto. Lembrem de perguntar mais qual é a vantagem de muitas maconhas e por que esse detalhe. A gente vê que tem uma relação THC-CBD, que é um dos princípios ativos, que variável, um 27, muito variável. E com as concentrações, aí muito detalhe, né, também muito variável, mas nada estratosférico, tipo 20 e tantos % de CBD, 20 miligramas, 100 miligramas, né, de CBD é uma dose alta, né? Mas várias diferentes. Então, ele vai testar essas todas. Como é que ele testa a maconha e Covid? Ele usa um modelo comercial, incrível, né? Um modelo comercial que imita, de cultura, de cultura, a pele da boca, da mucosa oral, das vias aéreas e da mucosa intestinal. Isso aqui é um corte histológico de um tecido tridimensional em cultura. Parece um tecido humano, parece a beça. Eu vi esse início, em 92, 94, eu vi muitas tentativas, eu não sabia que tinha chegado a esse nível de qualidade. Eu, cá entre nós, eu vou ter que ler sobre esses modelos, não acredito em nenhum deles, mas pode ser, totalmente pode ser, totalmente. Então, esse é um modelo que eu não conheço. Se for o que eles falam, legal, é um comercial, você compra o modelo, vem pronto na segunda-feira e você trabalha com ele durante a semana. Então, é um modelo comercial de mucosa, de boca, das vias aéreas e do intestino. Então, não tem nada a ver com humanos, quer dizer, céus humanos, mas não tem nada a ver com
um ser humano intacto. É uma simulação de cultura, uma simulação boa de cultura. E aí, ele basicamente tenta fazer uma resposta inflamatória. Você vê que não tem vírus, não tem nada de vírus no artigo. Eles fazem uma indução inflamatória e tratam com extrato. O tratamento é por algum dia, 24 horas, com extrato com tudo, com THC, CBD e terpeno e tudo que tem direito. É um extrato alcoólico que eles secam. E o veículo é DMSO, é um veículo que não é usado em humanos como veículo, não é um óleo usado em humanos, mas pode ser usado em cultura, ele vem purificado, ele não contamina. E aí é assim, aí ele vem a expressão desta molécula aqui que chama ACE2, né? Que é o receptor que o vírus usa para entrar na célula. O receptor é muito interessante porque é uma convertase, é uma enzima que converte a angiotensina, que é importante na manutenção da pressão sanguínea. Essa mesma enzima, que tem muito no pulmão, é onde acontece a conversão da angiotensina 1, que é no pulmão. Essa mesma coisa, incrível isso, não é? Uma coisa que tem a ver com pressão, controle da pressão, e é o vírus. Aí ele em vez de fazer a conversão da angiotensina, ele joga o vírus para dentro. Então, eles sugerem que eles conseguem, por duas técnicas, mostrar que esse receptor, esse ACE2, essa convertase da angiotensina, ele diminui. Aí, pronto, eu não vou mais mostrar, vou parar de compartilhar a tela, acho que né? A gente faz uma saída desses gráficos, né? Aqui do lado, aqui, né? Que é a quantidade desse receptor, ACE2, que você pode dosar, né? Tem PCE, por diversas maneiras que eles fizeram, e ele mostra que algumas cepas diminuem e as outras não. Aí o artigo está... Não me façam querer começar a criticar o trabalho. O artigo está muito grosseiro, muito pouco. Muito pouco mesmo. Né? Tem muita coisa a mostrar e falar aqui no artigo que eles podiam ter colocado e não está. Mas tem ali, vocês viram, né? Aparece humana, a célula humana, organizado no tecido, coloca lá a maconha, como se colocasse o extrato em cima, né? Não é o que se faz, né? Colocar um extrato em cima do epitélio, né? E aí você tem a resposta da diminuição desse receptor. Então, não é vaporizado, não é ar, né? Um líquido, um solvente, sob um controle que é só o DMSO, que não é um controle, né? Adequado. Você tem limitações aqui. Só que você tem um efeito que é razoável. É só o que nós temos, o seu Pará. Em relação ao Covid, é só o que nós temos. Você vê que não tem nem vírus, não tem nada. Né? Longe. Não dá para cantar... não dá, né? Cloroquina de Jesus, não dá para falar cabidiol, canabidiol de Jesus, não é nem... Não que aquele estudo, dos primeiros estudos que mostraram o efeito da cloroquina, não que ele fosse melhor do que esse, né? Era fraco também, né? Agora, tudo que eu sei o sistema endocannabinoide e a resposta inflamatória a vírus me deixa otimista da possibilidade de que, de alguma forma, o sistema endocannabinoide está envolvido, principalmente na resposta do corpo à infecção viral. Mas eu estaria chutando em termos objetivos. Né? Eu estou com 5. Estou com um monte de bolsonarista também, dizer que é imunidade, se você for imune, você tem uma resposta de balela. Mas não é uma balela absurda, faz sentido, mas não é no sentido que você acha que você pode salvar só com isso, garantido 100% de previsão. Aumenta as suas chances de sair bem
Um pouquinho, diminui o seu risco uma vez, né? E as outras coisas vão aumentar em várias vezes. Então, não tem uma fórmula mágica para o Covid, né? E maconha certamente não tem um potencial legal, mas não vai proteger 100%. O que protege 100% por enquanto é o isolamento. É o que protege 100% com certeza, é a diminuição de contato. João, E um monte de outras pequenas coisas sobre o vírus. Vai lá, deixa eu só ver se a minha cabeça das ciências humanas conseguiu exatamente. Agora as entender, respostas. né? Isso. Bom, é uma pesquisa que está longe de indicar que a maconha serve para tratar o Covid-19. Está longe, Longe, né? longe. Mas ela abre uma, vamos dizer assim, como se fosse uma pista, né? Olha, é interessante pesquisar por aqui, E coloca um padrão né? maneiro. Coloca um padrão maneiro. Várias cepas, usa planta integral, coloca um padrão, bota numa cultura tridimensional, que não é fácil. Bota um padrão que usa também sequenciamento para ver expressão. O sequenciamento é um padrão alto. Tem um padrão de tecnológico bastante alto. Ele colocou e disse, tem que fazer assim. Mas Mas ele ainda não publicou. daí para chegar, né, numa conclusão sobre a possibilidade de se utilizar, é um caminho longo, né? Por exemplo, teria que se testar em seres humanos, né? Teria que Antes, até bastante outras coisas assim. no vírus Calma. também, né? Calma, exatamente, calma, isso. Isso. Ajuda, Assim, ajuda aqui o sociólogo a entender. isso. Isso, está longe. Com esse trabalho está longe. O que a gente precisa, por exemplo, que dá para fazer ontem, né, é saber quem dos pacientes que fumavam maconha foram para a internação e tentar fazer um bom controle e estudo populacional prospectivo, né? Ou retrospectivo, se você conseguir os arquivos, ver se pediram, falaram quem usava maconha, né, e tal, e tentar. A gente sabe que algumas pessoas que estão, né, paciente, aquela do Colorado, morreu a menina, coitada, de Covid, que era ela, como é que é o nome? Charlotte. A Charlotte, né? A Fig, né? Quer dizer, que não protege tanto, mas ela usa o status de CBD, uma pessoa, né, debilitada em diversos sentidos, que poderia ser afetada pela inflamação que decorre da infecção do vírus. Então, a gente não tem substância nenhuma para sustentar nesses que seriam trabalhos objetivos, né? Tem muita coisa para fazer no laboratório, né? E principalmente usar Covid, né? usar o SARS-CoV, usar o vírus. E aí fazer a confrontação com extratos ou com o sistema endocannabinoide. Estamos longe. Agora, a pesquisa com extratos, com fitoterápicos, ela já poderia ser feita na Califórnia, no Colorado. Alguém deve estar fazendo, deve estar tendo, alguém deve estar seguindo. Esse menino do Ceará, era Abraço, diabo, esqueci o nome dele de novo, que vergonha. O Ele, Cassiano. o Cassiano, obrigado, por isso que é proibido. Esse menino está certo, ele tem o acesso ao paciente, o acesso a um extrato conhecido, com valor conhecido, existe um potencial enorme ali. Agora, é claro que a UFRJ no CTI, eu que sou eu, não sei se eu consigo convencer a um médico de um hospital universitário a usar um extrato de maconha no paciente que está antes dele entrar no CTI. Ou mesmo grave, olha, se o paciente está grave, vamos dar maconha para ele que vê se ele cura. Eu não consigo ter coragem para falar isso, mas aquela moto podia fazer. Podia fazer. Agora a gente tem tanto para chegar. Nossa, está muito atrasada, a proibição atrasou a pesquisa de anos. Então, está muito difícil a gente conseguir aproximar isso agora, né? Meio, infelizmente, por causa da proibição. A gente tem que entender mais o sistema endocannabinoide. Desculpa, eu enrolei, né? Usar o fitoterápico todo mundo pode, assim, né? É livre, que nem chá de alho,
né? Vão falando das listas aí de possíveis, né? Romã para tosse, quem sabe funciona, né? Eu usei, que eu gosto muito do chá, adoro o chá, é aquele a flor de lótus, bem raiz de lótus, bem gostosinho, diz que faz bem para o pulmão. Então, esse tipo de coisa, né? Pegar sol, né? A maconha está dentro disso. Tem potencial, não muito mais que isso. Quer dizer, no sentido de que uma forma, né, de prevenção hoje acessível, quer dizer, não é acessível para todo mundo, né, mas todo mundo devia fazer é se cuidar, né? Procurar, por exemplo, alimentação mais saudável e etc. E a maconha tem efeitos terapêuticos, né? Muitas pessoas usam a maconha de forma terapêutica nesse sentido de conseguir uma qualidade da sua saúde, né? Eu acho até interessante, João, a gente aproveitar a conversa aqui e falar um pouco sobre a questão da maconha, do uso terapêutico, do uso medicinal da maconha de uma maneira geral, né? Não só em relação ao Covid-19, né? A gente, inclusive, de repente, pode procurar pistas, né, sobre como o uso terapêutico da maconha pode ser usada na questão da pandemia a partir de outros usos, né? De outras Isso. conhecimentos. De outros conhecimentos. Você, por exemplo, citou uma coisa que eu acho que é muito desconhecida ainda pelas pessoas em geral, né, que é o sistema endocannabinoide, né? Isso. Inclusive, eu até citei lá atrás, né, o vídeo do Roberto Lente, né? O cérebro fabrica maconha, né, que é tratando justamente do sistema endocannabinoide. Você ajuda a gente, João, ajuda. A tentar entender isso de uma maneira geral? Assim? Dou aquela pincelada, porque eu costumo falar muito. E aquele problema de perder em parênteses. Eu alerto meus alunos, então eu já alerto a plateia e você também, né? Eu abro parênteses abertos, né? Mas tentando não abrir parênteses, né? O Covid é um bom exemplo. Os seres humanos são muito diversos. Então, você tem um vírus que é igual, também tem diversidade, mas que é igual, tem alguma tem alguma, como é que chama? Desculpe. Tem alguma homogeneidade, mas que afeta as pessoas de forma diferente. Um número muito grande de pessoas que são positivas para terem tido exposição ao vírus não fazem doença. Por que essas pessoas não fazem doença? Tem um monte de possibilidades explicativas para isso. Assim, mas uma suspeita principal é a própria diferença entre nós. Quantidade de receptor, quantidade de alguma enzima aqui, uma enzima lá. Somos muito diferentes, mesmo dentro do que somos iguais, né? Temos uma expressão gênica de 99,1 entre nós, de diferença. A mesma que a gente tem de chimpanzés. Quer dizer, esse 1%, né, que nos separa entre nós, nos separa do chimpanzé, você vê que a variedade é muito grande, é uma diversidade gigante de formas e um pouco só dessa diversidade já gera essa diversidade que conhecemos. Então, não esqueçam, sempre que eu falar, eu estou falando que eu tenho sobre uma população humana muito diversa, mas uma diversidade que é difícil de perceber. Né? Às vezes, em anatomia, às vezes a gente conta uma estrutura que a gente conta como normal, mas só acontece em 30% das pessoas. Nas outras, 70% é diferente, mas nenhuma é tão volumosa quanto os 30%, que é aquela distribuição arterial, né? E aí as outras têm variações de 16%, 17%, 15%, até contar 0,1%. Então, essa diversidade é uma diversidade muito ampla entre nós.
E a maconha também é muito diversa. E a entrada dos produtos da planta, os fitocannabinoides e terpenos, também varia entre nós. Então, é quase impossível, em artigos científicos em que tenta separar só um componente, uma via de inalação, de entrada, é muito difícil ver como vai ser entre nós. É muito difícil estudar maconha, é muito difícil fazer ciência, né? Mas partindo para supor que somos diferentes, a maconha também tem diversos produtos diferentes. Então, sem um artigo científico com muito controle, fica muito difícil falar sobre os efeitos da maconha em saúde, em geral. O sistema endocannabinoide, ele é o sistema do corpo que responde aos produtos que tem na planta, os fitocannabinoides. Eles não estão lá para responder à planta, eles estão lá porque alguma coisa que a gente tem dentro do corpo trabalha sobre eles. A gente demorou para descobrir esse sistema. Assim, 20 anos depois do que 30, às vezes 50 anos depois do que a gente aprendeu sobre ópio ou cocaína. Saber o sistema onde acontecia a resposta à droga exógena, a gente soube ontem, 92, 94. A gente já sabia de um sistema em 60, de cocaína, de ópio mais anterior. Então, demorou, a gente está aprendendo o sistema, e o sistema se mostrou que regula tudo. É o principal regulador da homeostase, é o principal receptor para a maconha, né? O receptor que a gente diz proteína G, é o maior número, a maior quantidade. O maior sistema de comunicação intercelular no sistema nervoso é dado pelo sistema endocannabinoide. Mais do que todos os outros que a gente conhecia, que é o dopamina, do glutamato, do GABA, que são neurotransmissores, o sistema endocannabinoide suplanta todos eles em número, em quantidade. Agora, ele é um modulador, né? A disfunção, principalmente, por exemplo, energética, de quanto uma célula gasta de energia, é um dos principais efeitos do sistema endocannabinoide, a regulação do gasto de energia pelas células. Como é que isso dá onda? A gente ainda está tentando entender como é que isso dá onda. Como é que isso aumenta a resposta imune, diminui a resposta imune? Como é que isso é anti-inflamatório? A gente ainda está tentando entender como é que isso é anti-inflamatório. Mas as células do sistema imune têm muitos componentes do sistema endocannabinoide. O sistema endocannabinoide é fundamental. O sistema endocannabinoide começa com a história dos vertebrados. A Sídia já tem. Começa com os vertebrados. 600 milhões de anos. Quando você tem a gastrulação, dali o sistema endocannabinoide está envolvido na manutenção da viabilidade do animal. Os insetos também têm um sistema endocannabinoide, mas é diferente. Aconteceu antes ainda e responde a fitocannabinoide, mas não é igual ao nosso. O nosso vem com os vertebrados. E ele começou mesmo no sistema reprodutivo. Ele é um sistema envolvido nesse início da produção, da reprodução dos vertebrados. Mas você tem ele espalhado pelo corpo dos vertebrados e a gente também. E a planta, ela tem... O sistema endocannabinoide tem 600 milhões de anos, a planta tem 27 milhões de anos. Então, a planta começou a manipular o sistema endocannabinoide em vertebrados há uns 27 milhões de anos. E aí agora você tem o uso do humano há 10 mil anos da maconha, 10 mil, 15 mil, talvez 20 mil, que usa a maconha, né? Domesticou a maconha com 20 mil anos. O uso queimado para dar onda, sei lá, talvez 5 mil anos, a gente não sabe direito, 5 mil anos no mínimo. Então, é um sistema que, espero, é composto como qualquer sistema de comunicação. Ele tem o ativador, ou o que vai levar um sinal,
você tem um receptor, que é o que o THC vai juntar, o CBD vai juntar. Você tem uma série de enzimas em volta que produzem o ativo, que destroem, que tiram o receptor da membrana. Ele está na célula toda, ele está na mitocôndria, na célula toda, está na superfície da célula e na mitocôndria, regulando, como eu falei, a energia. Isso é o sistema endocannabinoide, é um regente de toda a fisiologia, renal, óssea, vascular, não só neural. Ufa, foi demais isso? Eu não posso dar os componentes, os nomes. Eu quero ver se eu estou conseguindo acompanhar. Então, vamos lá. A maconha, ela influencia o nosso corpo, na planta maconha influencia o nosso corpo porque a gente tem um sistema, né, chamado sistema endocannabinoide, né, que o nosso corpo opera, né, com substâncias similares à substância que tem na planta. Isso. Né? Isso. Né, esse sistema endocannabinoide... Elas não são similares, por incrível que pareça. São gordurosas, ambas. São gorduras no nosso corpo que fazem parte do sistema endocannabinoide e a planta é um princípio gorduroso. Isso é a similaridade que elas têm. Entendi, mas que tem efeitos semelhantes, né? Eu estou com uma visita aqui. Isso. Deixa eu contar que depois a gente volta. Isso. Qual é o nome dela? Pipoca. Isadora. Isadora. Dona Zé. Então, sim, gordura é a similaridade. Eles são similares porque são gordura. Fora isso, é bem diferente, é mais barato. São moléculas de outras naturezas. De outras naturezas, mas que atuam, né, no mesmo lugar. No mesmo lugar, né? Provavelmente a planta desenvolveu isso como uma forma de se relacionar, né, com outras espécies, né, provavelmente não insetos humana, e vertebrados. Que também tinha um sistema. Pelo que você falou, a gente já tem pelo menos 3 origens diferentes aí na natureza para algo que se mistura, né? Que é os invertebrados têm uma origem, os vertebrados outra e as plantas outra. Isso, exatamente. Isso. A planta geralmente é a maneira como ela controla, né, os animais, né? A gente gosta de brincar, dizer que plantas são mais inteligentes que os animais, porque elas controlam os animais das formas mais loucas, né? Com beleza, né? Com gosto, com caloria. Qual é o maior latifundiário qual é o organismo mais latifundiário do mundo? Quem tem mais terra sob seu domínio? O arroz. O arroz tem mais terra, assim, é o maior latifundiário do mundo. Soja está indo ali, deve ser também um grande latifundiário, né? Manipularam. Elas controlam, manipularam o ser humano, que é uma beleza. A gente manipula elas e elas manipulam a gente. E a maneira como plantas fazem isso, muitas vezes, usa produtos químicos, né? A beleza, caloria, quantidade de açúcar, né? Também, né? A planta sacou, de repente, que conseguia controlar passarinho, outros insetos, e 30 mil anos depois o homem. Vou tentar colocar em termos bem simples, né? Uma planta ela pode fazer um fruto com muita água para atrair os animais em regiões, né, em que ele precisa da água daquela fruta, mas ela também pode produzir substâncias que vão melhorar o bem-estar, né, dos animais, dos organismos que se relacionarem com ela, né? Então é uma forma de atrair também. Aí tem uma troca, né? A pessoa vai atrás da caloria, da beleza, e a planta usa para transmitir seus genes para outros lugares. Eu gosto da orquídea. O pessoal proibicionista vai adorar essa, né? Porque parece que eu sou um proibicionista. A orquídea não oferece nada, né? A abelha, o marimbondo vai lá achando que está falando, está transando com a rainha da rainha das rainhas e não dá açúcar, não dá nada, joga o pólen nele e ele não reproduz, é um idiota completo. A orquídea é uma terrível, aquela planta linda é uma pessoa sem qualquer moral, engana sem dar nada de volta. Mas, em geral, é uma coisa cooperativa, né? Assim, uma ajuda, a planta
consegue sobreviver àquele que está comendo o fruto e ainda espalha e ele alimenta e ficam todos felizes nessa relação de cooperação, que é o mais comum na natureza. Então, assim, a ciência ainda está tentando entender, né, como funciona o sistema endocannabinoide, o que ele faz com o nosso corpo, mas a gente já tem, vamos dizer assim, um conhecimento empírico, né, que eu não sei até que ponto que já está estudado, que já está chancelado, vamos dizer assim, por estudos acadêmicos, mas a gente tem um conhecimento empírico sobre o uso terapêutico da maconha, né, em várias tratamentos diferentes, né? Eu acho que não tem nenhum caso em que se diga a maconha cura tal doença, né? Mas ela interfere, né, na qualidade de vida, né, de pessoas que sofrem de uma série de doenças diferentes, né? Tem uma série de problemas diferentes. Então, a gente tem conhecimento empírico de que a maconha alivia dores de quem sofre de fibromialgia, por exemplo, né? A gente tem um conhecimento empírico mais conhecido, né, são os benefícios do uso da maconha para controlar, né, convulsões de determinados tipos de epilepsia. E por aí vai, né? Então, é como se houvesse assim, um certo descompasso entre o que a ciência já conseguiu pesquisar e afirmar categoricamente, né, e o que já se pratica, né, o que já se sabe porque funciona, né? É como se a ciência não explicou o chá de boldo, né? Mas a gente sabe que se tiver com ressaca é bom tomar o chá de boldo. É por aí? O que impede a maconha de ser uma planta medicinal? Oficial. A Anvisa diz a maconha é uma planta medicinal. E como plantas medicinais, nenhuma planta medicinal é proibida. Nenhuma. Você pode plantar no quintal. Então, o que impede, assim, na letra da lei, não na lógica, né, é que uma planta medicinal não pode ser considerada uma planta medicinal se ela tratar doenças graves. Vou botar mais duro aqui. Se ela tratar doenças graves, qualquer planta tratar o seu usado doenças não pode ser considerada planta medicinal, vai ter que ser um fitoterápico. E a maconha trata doenças graves. E por isso não é uma planta ridícula, né? É uma planta medicinal. Ela é muito segura, né? Então, tão segura quanto qualquer chá de boldo, né? Ela talvez modifique um pouco, a insegurança dela pode ser parecida com a passiflora. Sabe? Você usa a passiflora, né? Se for maracujá, aí pega no carro, sente um sono e se acidenta dirigindo, né? Esse é o perigo da maconha, provavelmente como planta medicinal, né? Você pode ter um problema fazendo um uso de uma maquinário, igual, por exemplo, a passiflora, né? Desses extratos, né? Que podem dar sono em algumas pessoas, né? Então, é o risco. É uma planta, mas só que diferente do maracujá, ela trata esclerose múltipla, dor crônica, epilepsia, cada um de um jeito, a gente está aprendendo cada vez mais, né? Mas a lista de doenças possíveis a serem potencialmente abordadas terapeuticamente com maconha a lista é extensa. Agora, então, do jeito que você falou aí, parece que o perigo maior é para o mercado, né? Quer dizer, o risco para a pessoa que vai usar, né, é baixo. Mas, como ela trata doenças graves, o risco dela afetar, né, uma série de cadeias produtivas da indústria farmacêutica é elevado, né? Isso. Então, eu falei que eu abro parênteses, né? Falar da essência que é importante. A planta é proibida. Então, a planta sendo proibida, criminalizada, ela pode ser estudada, está no Tratado da ONU. Você consegue estudar no laboratório, mas é muito difícil você fazer o estudo no laboratório, porque você não quer essa burocracia, por exemplo. Inferno, IAP, não sei o que, tem que escrever, assim, e custa caro para você conseguir os produtos para você estudar maconha, para importar, não é mole, custa caro.
Então, tem pouca pesquisa. Está aumentando, aumenta toda vez, é incrível, aumenta todo ano o número de pesquisas com cannabis está aumentando, mas ainda é incipiente pelo grau de dificuldade, né? E pelo grau que a gente precisa saber. É muito complicado, porque, como eu falei, os seres humanos são diversos, a maconha é diversa, o efeito do THC é diferente nas pessoas, o CBD é diferente nas pessoas, existe o que a gente chama de um tônus canabinoide, que é todos os componentes do canabinoide no corpo, todos eles, que eu não falei nenhum, na verdade, eu falei idealmente, né? Receptor, o princípio ativo que pode ter no corpo, são vários moléculas endógenas dentro do corpo que atuam sobre esses componentes receptores do sistema, como tem um monte de outras moléculas que também modulam o sistema. Por exemplo, é uma proteína, o receptor de canabinoide, do THC principalmente, né, do quando é fitoterápico, dos agonistas, o receptor principal que a gente conhece melhor, ele está embebido numa membrana. A composição da membrana pode interferir na função daquele receptor, né? Então, tem um monte de coisa. Então, diferentes gorduras grudam nesse receptor e podem mudar a ação dele. E a quantidade de coisas que você tem que entender antes de chegar no humano é nenhuma, porque a gente pode chegar no humano que é uma planta medicinal. Eu adoro fazer essa brincadeira, né? Agora, se você quiser saber que nem eu, né, assim, detalhes, miúdos, qual o mecanismo, como é que pode ser nas diferentes variações, né? Aí você vai demorar, porque é um sistema muito complexo. Mas é possível fazer pesquisa já com um paciente, né? Imediato, com você mesmo, né? É uma planta medicinal com acesso livre a todos, que deveria ser. O problema, como eu falei, está na proibição. É isso que atrapalha, né? A gente nunca vai poder ver o efeito da maconha no Covid no Brasil, no Rio, se é a maconha do crime, se é a maconha do tráfico, se é um produto feito sem controle. Você tem essa limitação. Estamos longe, né, do grau de complexidade que precisa, né? Se fosse legalizado, né, você teria mais segurança com as pessoas, com o uso, e até entender, né, porque para alguns pode não ser bom usar a maconha, especialmente a maconha proibida. Pode não fazer bem para a saúde, pode não fazer bem para a imunidade. Isso pode acontecer. Tem sugestões para esse lado. Eu nem me lembro mais se eu respondi com clareza, né? Essa eu me perdi um pouquinho, porque eu sempre fico empolgado. Empolgado não, desculpe, emocionado, por isso que eu perco a linha do fio da meada. Não existe um motivo para a proibição, mas o fato é que ela é proibida, criminalizada, restrita. E tem um monte de consequências. Uma delas é sobre o que a gente pode falar, né, do seu uso. Então, se eu fosse um usuário de maconha, nesse momento, eu usava máscara, eu usaria máscara, eu evitaria o contato, faria o máximo de isolamento social possível, mas nunca pararia de fumar, provavelmente. Suspender o uso, talvez suspender o uso perigoso, o uso misturado com tabaco. Eu digo fumado, pode ser vaporizado, pode ser oral, pode fazer uma solução oral, um extrato, né? Usar com as diferentes formas de fumar é uma forma que não precisa ser a principal. Tem diversas maneiras de você usar a maconha. E se isso, em particular, tiver algum problema, né? Então, se eu fosse legalizado, você fosse para o médico, eu fosse lá, conversando comigo, doutor, está Covid, está legalizado. Tem que pensar que o que eu estou falando é legalizado. Na situação de legalização, vem o paciente para mim e me pergunta, eu fumo maconha, eu estou com medo de ficar gripado, pode ser que eu fique com Covid, pode ser que não. Eu falaria, olha, se você suspender agora, você vai ter os problemas possíveis de um período de abstinência. E nunca é muito grande com maconha, né? Fazer abstinência com maconha é fácil. Não é? Alguns não são. Então tem que perguntar ao paciente, vai ser ruim para você a abstinência?
Para uns, tranquilo. Aí você pode recomendar, olha, você pode tentar abstinência. Né? Alguns, né? Eu conheço várias pessoas que, para fazer abstinência de maconha, não tem grandes dificuldades. Mesmo os usuários pesados. Né? É comum você ver, lá vou eu abrir parênteses, né? É comum você ver num tráfico, né? Que você fica um tempo de seca. Aí vai diminuindo a quantidade de maconha que você, né, fumava. Né? É muito comum os usuários relatarem isso. Né? Você fumava aquele primeiro dia, depois que comprou, conseguiu, fuma metade. Aí no segundo dia, fuma metade da metade, aí vai diminuindo a metade da metade até chegar à seca, que você come a metade do que sobrou. Come, fuma, sei lá. Ô, João, Ah, desculpa, queria pegar um abstinência. gancho Só lembra aqui. que eu fico na abstinência. Eu estou falando que uma das sugestões é a abstinência, né? Que é possível. Pode voltar, isso. Só para não esquecer. Desculpa te interromper. Não, eu queria pegar um gancho aqui para te perguntar, porque nesse contexto de pandemia, né, durante a quarentena, a gente teve a notícia também de que a maconha foi considerada item essencial nos Estados Unidos, na Holanda e outros países, né? E seja para uso medicinal ou recreativo, né, onde ela é legalizada. E também tiveram notícias de que houve uma corrida, né, que as pessoas ficaram com medo de ficar sem o seu estoque, né, e teve filas e tal, também desenvolveram formas de entrega por delivery, né, e toda essa preocupação com a questão da saúde mental durante a quarentena. E, por outro lado, você teve também um aumento saiu uma notícia na Veja, né, um aumento de 22% na venda de Rivotril depois que iniciou a quarentena, né. Então, eu acompanho a PEP, né, na minha pesquisa, e a gente tem diversos pacientes, né, de cannabis relatam lá como que estão fazendo uma substituição gradual, né, de determinados remédios psiquiátricos, né, pelo uso do extrato de cannabis. Então, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, né, do uso da maconha como ansiolítico, né, e outras questões de manutenção da saúde mental, e nesse momento isso se expressa de forma mais evidente, né, e também sobre esses limites que a gente coloca, né, entre o que é o uso medicinal e o uso, entre aspas, recreativo, né, o uso social, o uso adulto. Nossa, eu pensei tantas coisas, né, a falar, né, sobre isso, né, é imenso as possibilidades. Eu vou responder seguindo uma orientação que pudesse fazer, né, para alguém que estivesse me perguntando, né, se vai usar no Covid ou não. Agora, a outra possibilidade é assim, né, que é a abstinência não é uma opção. Né? Por que alguém gostaria de fazer abstinência no Covid? Não, um é o medo de baixar a imunidade, e o outro é que, em algumas pessoas, dá ansiedade. A pessoa pode estar com problema e vai ficar em casa mais ansioso ainda, fumando, né? E com maconha, ficando fumando. Aí você diz, bem, troca a maconha para usar uma maconha com mais CBD, que pode diminuir, talvez, um pouco essa ansiedade. Para alguns, a maconha com THC diminui a ansiedade, ou pelo menos é muito difícil prever. Cada pessoa é incrível, é uma diversidade muito grande. Prever é fácil, digo, existem muitas possibilidades. Né? A ideia de que maconha seja considerada uma coisa essencial nos lugares onde tem a regulamentação, a inveja, é que uma dessas coisas que eu falei, para algumas pessoas, para uns 15%, pelo menos, 10, 15%, a abstinência não é uma opção. Não é. A pessoa não quer, não precisa, não tem porquê, não tem queixa, e não é opção. Desses 15, né, assim, tem um pessoal que realmente, se ficar sem, sofre. Né, sofre, vai ter uma crise de abstinência, que dura 3 dias, 4, tal, não sei o quê, mas que pode ser complicado, pode ter mais complicação ainda sobre isso. Né? Mais, ou seja, uma fração pequena. E você tem um grupo que gosta.
assim, que não vai querer, porque não é uma opção, não lhe faz mal e trazem benefícios variados. Por isso, seria terrível, em um lugar regulamentado, você dizer, olha, igual querer dizer, olha, álcool não é mais essencial. Álcool está considerado produto essencial, não é? Nem falam do álcool, né? Um cigarro também, produto essencial, porque a venda desses produtos não foi proibida, dificultada, né? Regulada, né? Agora, para a gente. Realmente, se eu pedir para alguém que dos 30%, dos 17% que não vive sem álcool, né? Você está proibido, essas pessoas vão pirar, né? Então, esse talvez tenha sido uma das razões importantes. A outra é porque a gente já sabe, por causa das situações legalizadas, que o risco é pequeno, os benefícios são grandes. Não sabe em relação ao Covid, mas que o risco é pequeno e as relações são grandes. Para muitos é terapêutico, né? Mas mesmo os recreativos, os riscos são pequenos e os benefícios são grandes. Fica sempre o medo de saber se a imunidade cai usando maconha. É um risco, né? Eu não sei. Tem evidência para os dois lados. Que cai. Há pouco tempo teve aumentava em 30% a incidência de resfriado e gripe, flu and cold, né? O resfriado e gripe nos usuários de maconha medicinal. Desculpe estar sem essa referência aqui na ponta da língua. Mas repara que é 30% a mais de eventos de gripe no grupo de maconha medicinal do que no grupo controle. Tá? Não era sensacional o grupo controle, não era muito variado aquilo, e inclui coisas como resfriado. É difícil dizer. Tem um problema de amostragem nesse tipo de trabalho. Então, existe essa possibilidade de diminuir a chance de frequência, diminuir a resistência. Mas também tem um monte de evidência mostrando que aumenta a resistência, e foi usado no ébola. Né? Extrato de maconha rico em THC no ebola. Tem em outros, né? Não no tratamento, mas nas células, coisas, com boas respostas anti-inflamatória e antiviral. Então, você tem uma chance positiva. E tinha mais uma coisa que era as fronteiras entre o tipo de uso, não? Isso. Então, eu gosto daquela frase, todo uso é terapêutico. Eu sei que ela é um exagero, mas todo uso é terapêutico, né? Por quê? Porque faz parte dessa interação do corpo com o mundo, que é a comida, a bebida, as pessoas, são todas formas de interação. O problema é que a gente está sempre com a proibição na cabeça. É proibido. E aí é muito difícil de entender, né? O efeito de verdade, o efeito da maconha, quando o efeito da proibição, para bem ou para mal. Né? Às vezes a pessoa se acha muito forte porque está usando maconha sendo proibida. E isso faz bem para ela. Isso pode ser ruim para ela. Né? A pessoa diz assim, eu sou todo poderoso, eu fumo maconha mesmo sendo proibido, eu uso essa maconha contaminada e isso me faz bem, eu consigo produzir melhor. Pode estar se enganando. Né? Isso acontece. Não é motivo para proibir. Definitivamente não é. As pessoas têm problemas de uso com cenoura, né? Come demais. Tem problema de uso, faz parte do ser humano. Eu uso e abuso de tudo que eu posso. Né? É um problema de ser humano. A gente usa e abusa. Tem gente que tem consequência. Não é motivo para proibir. Né? E atrapalha na resposta sobre o uso. Tá lá atrás, tem alguma pergunta, alguma parte da sua pergunta, Andrew, que eu não respondi. Eu respondi sobre né, ela ser tornada essencial nos lugares regulados, né, e um pouco sobre esse uso, né, entre medicinal e recreativo. Mas tinha uma coisa na sua pergunta que eu estou achando que eu não respondi.
que era O mesmo? a outra era a questão dos remédios psiquiátricos, né? Que a gente tem depoimento de pacientes que vêm tendo um acompanhamento em que o uso do óleo de cannabis, e muitos deles fumado também, né? Independente da forma de uso, né? Tem diminuído, né, o uso de determinados remédios psiquiátricos. E na pandemia, né, isso tem ficado muito mais evidente, né, que as pessoas estão ficando em casa com dificuldade, com crise de ansiedade, né, com, enfim, essas questões aí envolvidas. Isso, sabia que eu tinha deixado uma coisa para responder, né? Tem aquele estudo de Miami, que eu baixei, mas o computador, eu baixei no ano passado, eu não tenho mais ele, mas é aquele do casal de Miami que avaliou o uso de compra, né, de uso de remédios naqueles sistemas públicos Medicare, Medicaid americanos, no Colorado e em outros estados que não tinham maconha medicinal. Então, tem um registro, que o governo paga os remédios, né? Então, olhando essa database, a compra, né, desses remédios, alguns remédios, diminui muito nos estados com maconha medicinal e de forma quando comparado com estados que não têm maconha medicinal. Então, os velhinhos ou as pessoas que usam o governo para comprar remédio, eles mudam as suas compras. E os remédios que mudam, esse trabalho, eu adoro esse trabalho, ele não é um artigo científico, porque não tem um controle adequado, né, em que ele seria o cross, teria que mudar o estado que tinha maconha, aí tinha que não ter maconha naquele estado. Aí você contava de novo. Esse seria um teste mais científico, né? Por isso que cientista não pode ser governante. Primeira coisa, garantido. Né? Eu mesmo gosto da minha medicina. Se a pessoa fala que minha medicina é científica, eu já fujo, já fico até com medo, porque eu posso estar no grupo controle. Eu não quero estar no grupo controle. Né? Então, onde é que eu estava mesmo? Eu adoro, isso é uma piada, né? Que eu sempre me perco nessa coisa de... Estava falando sobre a pesquisa lá. Isso, e pesquisador não pode ser governante, porque a gente vai querer fazer um grupo controle, né? Isso não é bom, né? Vocês não querem. Por isso que esse trabalho não é tão bom. Mas ele dá uma boa ideia de quais são os remédios que caem quando você usa. E é muito interessante, é significativo em quais diminuem e quanto diminuem. Né? Então, antidepressivo, não vou lembrar a lista tem vários, mas geralmente remédios psiquiátricos, a beça, né? O antidepressivo, mas também o ansiolíticos. Né? O que não parecia diminuir, de diabetes diminuía, interessante, mas o que não parecia diminuir era coração, taquicardia, hipertensão não vi, mas remédios de isquemia, para isquemia de coração, remédios para taquicardia, esses parecem não terem mudado. Acho que diuréticos, que é estranho, porque maconha é um baita diurético, um super diurético. Os efeitos da hipotensão que ela causa. Mas eu não me lembro da lista. Quem quiser ver, tem algumas coisas que diz, né? Colorado, Medicare, Flórida. E com isso, acho que você consegue achar na mídia e achar essa referência, porque eu não tenho mais ela. Talvez eu ainda tenha um slide, não tenho certeza. Alguns slides sobreviveram à perda do computador. Então, a chance é boa. E por que a chance é boa? Posso dar uma digressãozinha? Vocês aguentam uma digressãozinha? Eu já falo isso há alguns anos e cada vez eu me convenço mais que o modelo é isso. O modelo não é tão bom para entender, não é o que a gente está falando, né? Do uso de canabinoides para a medicina e para a biologia. Como é que surgiu o sistema endocannabinoide? Ele basicamente é um produto da membrana celular que é detectado por um receptor que está na membrana.
Então, o que é uma mudança da membrana plasmática, chama ácido graxo. O da maconha pode ser qualquer outro, mas é o fosfoetanolamina, que é aquela fosfoetanolamina, aquela do remédio também, anti-câncer. Ele quebra até formar o endocannabinoide, né? O 2-AG, o anandamida, e em cima de uma molécula que é uma molécula, quando está solta, ela é inflamatória, né? E quando ela está com o que vai ser um endocannabinoide, ela é anti-inflamatória no geral, né? Que é o de ácido araquidônico. A ácido araquidônica tende a ir para a inflamação, né? Mas ela, junto com outro pedaço de molécula, ela é anti-inflamatória. E é esse endocannabinoide que vai ser anti-inflamatório. Então, é uma coisa de estado de membrana. Como é que a sua membrana está? Então, um monte de coisa fala para esse sensor de como é que a sua membrana está. E aí, o que tem membrana no corpo? Tudo, né? Você tem a organela, a mitocôndria, as células, tudo tem esse ácido graxo, quilos. Da parte seca, ácido graxo deve ser equivalente à quantidade seca de proteína que tem no corpo, se não mais. É muita gordura que a gente tem. Então, é um sistema de volume de molécula que varia muito, diferente de diversidade, que atuam sobre esses receptores de membrana e outros, né? Então, vai entender isso. É uma tarefa árdua, né? Porque ganha um grau de complexidade, pula de nível. Pula de nível, por exemplo, você usa a maconha e muda a sua consciência. E o que é a consciência? E o que a gente está falando é moléculas de gordura sendo captadas por um receptor da membrana coladinho, e isso muda a porra da sua consciência, caceta. Esse salto é muito difícil. Esse salto é um salto que a gente não explica, não tem como explicar. Aí, agora vou fechar. Falei que é uma digressão, né? O que é ficar doente? Eu não quero ser anti-Pasteur. A teoria do germe ela é definitiva. Você precisa de um germe, né? Mas o engraçado é que esse mesmo germe não faz a mesma coisa em todo mundo. Igual a maconha não faz a mesma coisa em todo mundo. Uns gostam, outros não gostam, outros odeiam, né? O efeito não é bom, o efeito é bom, o efeito deixa nervoso. Deixa eu mostrar para vocês esse trabalho. Eu vou compartilhar um pouquinho a tela, mais uma vez. Não adianta. Não adianta. Não adianta compartilhar a tela. Eu não vou fazer isso, eu não vou esperar vocês. É um trabalho que saiu no começo do ano, de um grupo canadense, que está no iPad, que mostrou que fez uma revisão de vários estudos, dando THC com CBD ou CBD sozinho. Estudos diferentes, cada um com modelo, um só com THC, outros estudos THC e CBD eram poucos e CBD sozinho poucos. Então, deram, acho que são 15 artigos ou 17 artigos são avaliados na revisão porque eles cumprem tudo que eles são parecidos. Um é com THC, outro THC CBD, outro CBD, 15 espalhados nesse grupo com injeção de THC endovenosa ou fumada, mas só THC. E também só CBD. Esse grupo mostrou o seguinte: o cara fuma, aí esse estudo mostrou que o cara fuma, e em 30 minutos, às vezes 2 horas, entre 30 minutos e 2 horas, depende do artigo, depende do grupo, injetado intravenoso, THC, ou inalado, com queimado THC, faz o questionário 30 minutos ou até 2 horas, cada um com um modelo. E faz um questionário de avaliação psiquiátrica. Se a pessoa tem sintomas de ansiedade, sintomas de alucinação, sintomas de apatia, de preguiça. Eu estava com a lista aqui no iPad, mas não vou ler para vocês. O nome da escala de sintomas chama
PANSS, PANSS, para quem tiver interesse. PANSS é uma escala diagnóstica comum usada para diagnóstico de doenças mentais, principalmente esquizofrenia, porque ela lista sintomas que são positivos e negativos. Positivos são aqueles que aparecem, que são do seu dia a dia. Você não tem e aparece alguma coisa, tipo uma alucinação, um nervoso, algo positivo, mesmo que seja negativo, mesmo que lhe faça mal, mesmo que você não goste, aquilo aparece. Um sintoma positivo, você tem um sintoma negativo, aquilo que você tinha que perdeu. Então, a apatia, a anedonia, a falta de energia, que é a mesma coisa que as outras duas, e outros sintomas negativos, problema de intelectual, de cálculo, sei lá, eu não uso isso no meu dia a dia, mas essa escala de sintomas. E o resultado foi o seguinte, o THC aumenta o número, a frequência de resultados positivos, de sintomas positivos, ansiedade, alucinação, não sei quais, qualquer um. Mesmo os pequenininhos, eu tinha que ter cuidado, mesmo os pequenininhos, por exemplo, impaciência, eu acho que impaciência é um. Eu não sei se está aqui, porque eu não lembro disso. Então, imagina, você bateu, THC puro, na veia, rápido. E aí você, meia hora, a onda foi, passou, e aí você responde um questionário, que é uma entrevista com um médico lhe perguntando essas coisas. Não guardei, não estou acreditando, já está aqui. Aqui. Pergunta para você, perguntando de forma delírio, desorganização conceitual, alucinações, excitação, grandiosidade, desconfiança, perseguição, hostilidade. Se você no laboratório sofreu uma coisa, e aí responde esse questionário. Os negativos é embotamento, retraimento emocional, pobre relacionamento, apático, passivo, dificuldade de pensamento abstrato. Tem mais coisa, tem um monte, é uma escala enorme. Né? A preocupação. Então, e com isso, aumenta a frequência dos sintomas positivos que aparecem, esses que trazem ansiedade, sintomas psiquiátricos, em 30%. No usuário, então, agudo de THC. E o CBD não ajuda muito, mas a evidência é fraca. Né? Usando o CBD junto não ajuda muito. O que é que tira disso? Um número grande não tem isso. Não é todo mundo que fuma que sofre 30%. Que tem aumento. Geralmente você tem sintomas normalmente. Você senta com alguém, se você sentar comigo agora, fazer uma entrevista e me perguntar se eu estou nervoso, se eu estou preocupado, vai pontuar alguma coisa. A escala é de pontuação. Né? Então, nesse setting, você viu um número maior de problemas de ansiedade, mas muitas coisas, não é só ansiedade, não. Ou seja, uma variação grande das respostas individuais só pelo THC, que não é o principal, quer dizer, que é o principal, mas que não é o único de maconha. Ufa! Então, o que é o recado aqui? É que para um grupo de pessoas é legal ter algum acompanhamento perto. Então, todo mundo deveria ter acesso a um feedback sobre o seu uso de maconha. Como é que está o seu uso? Né? Você está nervoso? Você não está nervoso? Como é que você está? E aí a conversa. Por que isso? Para onde está? Porque o número dessas pessoas vai ter esses sintomas que podem ser perturbadores e podem agravar alguma outra perturbação que você já tenha previamente. Então, em vez de proibir, seria legal falar, olha, um grupo de pessoas tem problema. Agora, imagina na quarentena, em que você tem, né, o acesso à maconha na quarentena e para aquela pessoa pode ser ruim, porque pode deixar nervoso. Aí o ideal seria que ela tivesse uma maconha que não deixasse nervoso, porque as maconhas são diferentes, vocês sabem, eu imagino já. Nessa altura do campeonato, isso não é nenhuma novidade. Dependendo do maconha, por mais que esse artigo não tenha mostrado que o CBD puro, THC puro, juntos, não faziam grande mudança, os sintomas psiquiátricos apareciam com maior frequência, não em todo mundo, mas com maior frequência.
Mas a gente sabe, pelo dia a dia, conhecemos, conversamos, já sabemos, usuários se abrem. Esse estudo social é muito importante. Esse estudo que os sintomas são descritos pelos usuários, tanto numa situação de hospitalar quanto numa situação de rua, é essencial. E a proibição não deixa, né? Tem alguns, como o Andrew, né, conseguem fazer essa investigação sem a moral do cientista ou do médico, né, que atrapalha a interação. E a gente não tem total noção de todos as respostas dos usuários de maconha em situação de estresse, em situação de proibição, em situação de maconha medicinal. Ainda estamos engatinhando nisso. E médicos não grupam, né? Por exemplo, essa lista de sintomas de escala não tem bem uma escala de se você está satisfeito ou não, se você gosta. É feita em meia hora, não é do dia todo. Muitas pessoas que usam, às vezes a primeira meia hora é difícil, é mais tenso, não quer saber de tensão, aí depois fica fácil. Não? Tem vários, cada um tem uma viagem. E a corrupção atrapalha. Desculpa, não, só pegando o gancho também, é curioso, né, como que contraditório, na verdade, né, em que a justificativa para proibir é exatamente proteger a saúde das pessoas, né, mas o efeito disso é exatamente afastar as pessoas que são usuárias de substâncias proibidas do sistema de saúde, né, então aquela pequena porcentagem de pessoas que pode ter algum uso prejudicial se afasta da possibilidade de tratar isso, né, então, quer dizer, o que é a política de redução de danos, né, que é pior até, né? Porque um grupo de pessoas pode fazer mal porque é proibido. Isso a gente não sabe. Só por ser proibido já faz mal na pessoa. Então, se você tira a proibição, aquele grupo talvez seja significativo, talvez. Não sei, né? Não sabemos. Não sabemos qual é o... Imaginamos que a proibição provoca danos. Então, por exemplo, eu gosto... Desculpe, Renan, só um segundinho. Lembra da abstinência para a prevenção de gravidez precoce? Pois é. É uma lógica impecável. Se não transar, não fica grávida. Mas faz mal. Quem recebe essa instrução é que com mais frequência tem gravidez precoce ou doenças venéreas. Por fazer o sexo escondido, por fazer... seria aquela consequência que a gente não consegue prever. Quer dizer, consegue, mas... assim, na lógica, não está incluído na lógica inicial da proposta de tratamento. Né? E um detalhezinho também, né, dessa justificativa lógica, né, para a proibição, se usa muito essa ideia de que existe uma epidemia de drogas. Né? Então, assim, no momento que a gente está aí numa pandemia de um novo coronavírus, né, isso também é bem interessante, né, porque cientificamente essa frase não se sustenta, né? Porque não é contagioso, né? É uma questão de um costume, um uso cultural, né? Uma questão moral, né? E ao mesmo tempo que justifica, né? Eu acho graça. A epidemia de drogas, né? Para proteger a saúde das pessoas, isso acaba justificando toda uma política que mata as pessoas, né? Que mata as pessoas na favela, como foi o caso do João Pedro recentemente, aqui, que teve grande visibilidade, né? No Rio. Agora, é uma situação semelhante, mas invertida, né? Porque, no caso da epidemia de drogas, né, são os gestores políticos dizendo que a epidemia existe. E os acadêmicos, os epidemiologistas, dizendo que não existe. Não existe. Né? Isso daí teve trabalhos acadêmicos para dizer que não existe epidemia de drogas. Né? E agora é o contrário, né? A academia dizendo que existe e alguns gestores dizendo que não existe, que é só uma gripezinha. Mas, gente, eu queria aproveitar que o Andrew acabou de participar para tentar instigar ele a mais uma questão, até porque eu acho que a gente já tem que ir caminhando para o final. E eu não queria que a gente terminasse sem falar, ainda bem que você fala muito, que a gente trouxe você aqui para falar mesmo, João. Eu queria que a gente falasse um pouco, e aí aproveitar o Andrew aqui para isso, sobre o estado da coisa da legalização. Né? A gente sabe que a coisa a legalização, que seria descriminalização e regulamentação de uma forma geral, que depende do Congresso Nacional, está totalmente fora do cenário. Né? A descriminalização por parte do Supremo Tribunal Federal
também está descartado enquanto a gente estiver vivendo a crise política que a gente está vivendo no país, né? Desculpa. Alguns ministros do Supremo já deixaram claro aí nas entrelinhas, né, para a nossa militância que não vai aumentar a crise do Supremo, colocando em pauta agora a descriminalização da maconha. Eles têm medo disso ampliar o coro golpista, né? Se isso for pautado nesse momento pelo Supremo. Mas existem mudanças aí, o debate acontecendo em torno do uso medicinal, né? Inclusive com resoluções da Anvisa. Aí eu queria que o Andrew apresentasse um pouquinho o cenário para a gente, como está nesse momento, para depois o João comentar e a gente se despedir. Pode ser? Pode ser. Beleza. Pois a gente tem a nossa lei de drogas, né, 11.343, de 2006, que criminaliza qualquer tipo de uso e venda das substâncias proibidas, né? Mas ela não define quais são essas substâncias. O uso não, porte. O uso está dentro. É porte, perfeito, ter. Isso. O porte para usar não está lá. Usar pode. Tem o estrita verbos, né? Lá. Tem o estrita verbo, Verdade. É um detalhe importante. Mas tem um detalhe também na lei, né, que ela já prevê o uso medicinal. Então, tem lá, né, pode a União autorizar o plantio, a cultura, a colheita dos vegetais referidos no caput deste artigo exclusivamente para fins medicinais ou científicos em local e prazo determinados, mediante fiscalização, respeitadas as ressalvas supramencionadas, etc. Mas falta regulamentar isso, né? Isso ficou um artigo que, na prática, ele não tem validade, né? Mas tem sido, né, esse artigo, essa previsão de uso medicinal e científico que tem permitido as poucas pesquisas acontecerem, né, e que tem permitido também esses avanços do uso medicinal da cannabis, né. Então, assim, fazendo uma cronologia rápida, né, a gente tem desde 2014 a entrada em cena, né, publicamente, desses novos atores, né, na luta pela cannabis medicinal, de familiares, né, pacientes inicialmente, né, tiveram muita visibilidade pacientes com epilepsia refratária, né, e o surgimento de associações, né, com o filme Ilegal, em 2014. E, naquele momento, a demanda era pela permissão de importação, né, do óleo ou extrato de CBD, com alta concentração de CBD, que já era produzido fora, né, porque nos Estados Unidos isso é regulamentado como... o CBD é regulamentado como... suplemento alimentar, né? Então, não é medicamento. Está mudando. Então, lá existe um mercado, em qualquer esquina você tem todo tipo de produto com CBD, inclusive alimentício, para uso cosmético, etc. Né? Então, em 2015, você tem essa permissão, né? A Anvisa faz essa permissão excepcional de importação desses extratos, né? Com diversas limitações, assim, restrições, né? Tem que ser só em último caso, né? Isso também foi a posição do Conselho Federal de Medicina, né? Apenas em último caso, apenas para menores de idade e apenas para determinadas doenças, só um número restrito de especializações médicas poderia prescrever, etc. Uso compassivo. Prática, a palavra é uso compassivo. Em último caso, né? Em último caso que se pode usar. Mas, na prática, a Anvisa não foi atrás do Conselho Federal de Medicina e o número também de médicos e prescritores vem aumentando, as especialidades, etc. Né? E aí você tem, em 2016, a inclusão, né, do canabidiol e do THC, né, como exceção, da lista de substâncias controladas, né, em que é permitido o uso medicinal que nem como seria a tarja preta, né? No caso da cannabis, a partir dessa autorização da Anvisa, né? Que requer, claro, a receita médica, né? E também o termo de consciência de que não existe comprovação de eficácia e segurança, também porque as pesquisas não conseguem acontecer, né? E a partir de agora estão acontecendo. E em 2017, né? A Anvisa faz o registro do Mevatil, né? Que é já um primeiro medicamento, aí sim, medicamento mesmo, dentro dos moldes de registro de medicamentos, com todas as etapas, etc. E é registrado que tem
CBD e THC em praticamente igual proporção, né? Então, que também é uma coisa que é muito esquecida no debate, né? Que fala assim, não existe cannabis medicinal, não existe venda de CBD e THC no Brasil. Não, já existe desde 2017 como um medicamento, né? E desde 2016 também você tem habeas corpus, né, individuais de pacientes para fazer cultivo em casa do medicamento, né? Com a alegação de que o extrato importado é muito caro, né? Um vidro de 30 ml pode custar de R$ 1.000 a R$ 1.500 ou até mais, e dependendo do caso, você precisa ter alguns frascos desse por mês, quer dizer, muitos casos de pessoas vendendo bens, fazendo rifa, né, passando necessidades para conseguir, fora o caso das pessoas que não têm qualquer possibilidade, né, de... Então, isso... Sem garantia de continuidade, porque é importado. Exatamente. Então, isso judicialmente, né, foi a justificativa para se permitir esses cultivos em casa, né, porque é uma planta que... E André, Travou. deu uma travada, hein? Você está por aí ainda? Dosimetria, né? Mas Andrew, fazendo Andrew. seguindo uma proporção, né, Andrew. Deu uma travada. de som, você consegue ter um Acho que ele não pouco está ouvindo. de saber o que tem aí. Andrew, você está ouvindo a gente? Andrew? Sim. Então, repete os últimos 30 segundos que você falou, que você travou bastante. Fala aí. Antes da dosimetria. 30 segundos. Eu vinha falando do habeas corpus, né? Continua Você já travando. pegou? O habeas corpus, depois do habeas corpus. Foi ruim. Travou. Tá. Não, então, desde 2016 aconteceu em 2016 aconteceu o primeiro habeas corpus individual para cultivo caseiro, né? Então, porque é uma planta que pode ser cultivada em casa, né? E o fato do remédio importado, né, ser muito caro. Então, as pessoas não conseguem fazer o tratamento pelo alto custo. E, recentemente, né, em dezembro, teve uma regulamentação da Anvisa que finalmente aprovou, né, o registro de medicamento de cannabis. Na verdade, ela não é um medicamento, né, ela criou uma categoria, né, de produtos à base de cannabis que permite, né, o registro em farmácia, né, com controle, retenção. Teve a notícia do primeiro produto à base de cannabis, né, aprovado pela Anvisa, que começou a ser anunciado, inclusive, no site de algumas farmácias, na verdade, o problema se mantém, né? Quem é que pode ter acesso? O produzido aqui no Brasil para ser vendido na farmácia custa mais caro do que o importado. Então, no momento, a gente ainda tem uma situação que é bem restrita, né? Bem elitista o acesso a cannabis medicinal de forma legal. E por isso que é tão importante também o trabalho das associações, né? Porque as associações são locais em que é difundido o conhecimento, né, sobre a cannabis medicinal, é difundido o conhecimento de que é possível plantar em casa, né? Tem todo um apoio, né, rede de apoio entre familiares, né? A questão da dosimetria também, que se você não tem uma padronização da dose, como é que você vai fazer um tratamento minimamente que possa ser acompanhado, né? Então, essa questão também é bem importante, assim, né? E a gente tem várias associações, a gente incentiva que as pessoas procurem a associação mais próxima da sua cidade, né? Se informar do que está acontecendo, né? Sobre esse assunto. Acho que mais ou menos por aí. Valeu, Andrew. Travou um pouquinho de novo depois da primeira vez, mas eu acho que deu para entender o sentido, né? E eu acho que 80% foi da fala toda, saiu bem. Queria agradecer aí tua contribuição, não só agora, né, mas durante todo o processo, inclusive de construção aqui
dessa atividade, né? O Andrew colaborou com a gente para isso também. Antes de passar a palavra para o João Menezes, eu só queria fazer 2 comentários. Durante a fala do Andrew, quando ele falou do aumento do número de médicos prescritores, né? Eu até me emocionei porque eu lembrei de uma história que não tem muitos anos, né, que talvez pouca gente saiba, né? Mas uma galera do movimento chegou a procurar o Marcelo Iuca, né, e a convencer, né, e não foi difícil, para ser bem sincero, convencer o Marcelo Iuca dele ser o usuário número 1 do Brasil, né, dele entrar na justiça, né, para pedir o direito a fazer o uso medicinal da maconha para enfrentar várias complicações, né, dos tiros que ele levou e que acabaram essas complicações levando ele a óbito, né? E na época a gente ainda não tinha, João, nenhum médico, né, topando esse desafio, né, porque também ia ser um desafio para o médico, né? Mas depois isso hoje está mais do que superado, né? A gente tem aí muitos médicos fazendo a prescrição, muitos usuários conseguindo habeas corpus na justiça, muitos fazendo a desobediência civil, né, mesmo sem ordem judicial, né, vamos dizer assim, que cientes, né, do seu direito fundamental à vida e à dignidade, né, desafiam aí as normas e regulamentos e procuram o seu tratamento. A outra questão, aí só para complementar as questões que o André levantou e para devolver a bola para o João, eu queria, João, entender o seguinte: como é que deveria ser, né, essa regulamentação? Eu gosto de dizer que talvez o bom exemplo fosse o chá de boldo, né? A maconha tem que ser regulamentada igual o chá de boldo, né? Se você vai plantar na sua casa, né, e fazer o seu chá, né, ou o seu extrato, ou qualquer coisa, é uma decisão sua. Se você vai procurar, né, um produto na farmácia, um fitoterápico feito por uma empresa, é uma opção também, né? Eu acho que talvez o grande problema mesmo da maconha medicinal seja aquele que eu levantei há algum tempo atrás, né? Não é o risco aos usuários, né? É o risco aos negócios, né? O risco ao mercado. Devolver a palavra para o João. João, fala aí com a gente. Foi muita coisa que vocês falaram. Vontade de comentar quase que imediatamente, né? A primeira é que realmente não dá para esperar a lei. A gente sabe que não tem motivo nenhum. Os tribunais entendem que não tem motivo nenhum para proibir, né? Os tribunais tendem a entender o direito individual, tem sido assim, né? A descriminalização está ganhando do mundo inteiro, né? E a legalização e a regulamentação em vários lugares, então não tem por que esperar a carta de abolição da Princesa Isabel, né? E a gente tem acesso a muita coisa. O chato é que tudo isso atrasa muito, né? E realmente eu estava louco para ver o que o Alexandre de Moraes ia falar da descriminalização, né? Louco, porque ali ele ia abrir todos os flancos, porque não existe como justificar a proibição. Isso aqui, né? Não tem como, não existe fato sólido que diga não, tem que ser proibido porque é um benefício à saúde humana. Não tem nada que mostre isso, não tem o controle, não tem estudo. Então, a gente está lidando com essa situação. Existe perigo no uso de maconha? Existe, né? Usar com contaminado, né? Com uma dose que não conhece, uma via que pode prejudicar, né? Inflamar as vias aéreas e tal, doses, criança, ter acesso à criança, o uso de automóvel sem treinamento, e por aí vai, né? Então, a regulamentação da maconha no futuro, ela vai ter que ser muito bem discutida à luz de uma ciência sem proibição. A pessoa entender que não é a proibição, os dados tirados com a proibição atrapalham, mas você tem que descobrir o que a proibição prejudicou no entendimento do uso da maconha até hoje.
né? Então, a gente vai entender o que é só a maconha, o que é a maconha sem instrução, com qualidade, sem qualidade. Então, a gente tem que se preparar para esse mundo, né? E as argumentações têm que ser entendidas assim, tirar a proibição da frente. Então, tirando a proibição da frente, vocês já devem conhecer, quem conhece, né, quem já ouviu, eu falo isso sempre, né, meio que sei de cor, né, eu comparo a maconha como um transporte público. É cansativo falar isso, né, que, né, você tem como planta medicinal é o direito de ir e vir, né, é a calçada. Né, o que acontece com planta medicinal? O acesso é livre? Livre. Quer ver um exemplo melhor do que o boldo? É a digitalis púrpura. Esqueci o nome da planta raposa, não sei, foxglove em inglês. Ela é um monte de florzinha linda, uma em cima da outra. Você tem 4 lados, né? Faz um para um lado, outro para o outro, vem aqui, aí outro aqui, aí sobe um cacho de flores, mais ou menos desse tamanho, grande, 2, 3 palmos de cacho de flor, sabe? E a florzinha abre com a boca, chama foxglove, é digitalis púrpura. Você pode matar alguém, é digitalis, que é um fármaco, um medicamento puro do digital que você usa para fortalecer a contratilidade do miocárdio, tratamento cardíaco, insuficiência cardíaca, sabe? Você pode ter em casa. Você pode fazer o chazinho de digitalis, pode usar todo dia. Em vez de comprar o digitalis na farmácia, que é o nome, esqueci o nome, você pode tirar da planta. Não tem nada que proíba isso. Ou outros venenos que você pode fazer. E claro, o médico conversando, você usa chá de folha de foxglove, sei lá qual é o nome, desculpe, não é minha área. Aí qual é a responsabilidade do médico? Ele diz assim, olha, esse é um remédio, né, um medicamento que tem ação cardíaca, você se sente bem, você tomando um chazinho de vegetais, você fica legal, é mais barato. Você se sente, para os idosos, é muito bom. Agora, o médico tem que dizer, olha, vamos fazer um eletrocardiograma, né? Vamos lembrar de comer banana para potássio, para garantir que o seu tempo... Então, o médico sabe o que é o digitalis. Ele conhece a planta, ele conhece o remédio, ele consegue orientar. Ele não é proibido, olha, eu prefiro que você use um remédio da farmácia, que a dose é conhecida e tal, não sei o quê. E mais esse, associa a outro, talvez não seja digitalis, ou faz o eletrocardiograma e diz você não pode tomar digitalis. Isso é o que seria maconha. Tira o digital e bota a maconha, é exatamente isso. O médico vai saber como é que está sua. Se você está fazendo extrato alcoólico, extrato assim, extrato assado, está fumando, está comendo, está bebendo. O médico tem obrigação de saber. E não querer proibir. Você não pode, tem que fazer abstinência de maconha. Não, isso não é a posição do médico, mas não tem que fazer isso considerando a maconha uma planta medicinal. Né? Porque é o direito de você ter na sua varanda, coisa e tal, e o médico tem a obrigação de saber, e o governo a obrigação de permitir o seu acesso. Quer dizer, alguém não pode vir roubar seu pé de maconha. Né? Você tem que ter a polícia para proteger o seu pé de maconha. Você tem suas obrigações, você não pode vender. Você não pode vender com lucro, sem pagar imposto. Não, e mais, como é produto de saúde, você não pode vender, porque você não tem os registros de que aquilo está sem contaminantes, está com a dose certa. Aí tem uma obrigação contratual na hora que você vende. Mas você pode dar, claro que você pode dar. Né? Hoje em dia é proibido, mas claro que você pode dar. E claro que você pode também fazer o cultivo coletivo, que está dentro do direito de ir. Você junta com a galera e planta, e paga um laboratório para ver a dose, distribui entre eles, paga uma coisa, um cultivo coletivo, todo mundo paga sem fins lucrativos, né? Que permite o uso, estudos, tudo isso dentro do planta medicinal. Aí você tem, isso é a calçada, a bicicleta, né? Você não tem uma empresa monopolista nem tão regulada pelo governo, aí você tem um médico com responsabilidade, o pessoal da saúde com responsabilidade e o livre acesso e você é informado pelo governo. Como fitoterápico, aí já tem as regulações de fitoterápico. Né? Você tem que ter um laboratório para ter certeza, certificar. O médico tem que... Aí precisa, no outro não precisa. Aqui você precisa do receita. O médico tem que saber... Esse remédio, 80% dos pacientes faz o que eu espero que ele faça. Aí eu vou assinar.
Porque nos 20% que dá errado, o CRM me cobre e diz, olha, você tudo bem, você fez certo, sua técnica está correta, você está receitando corretamente, você é responsável por esse paciente. Isso é no caso do fitoterápico. E aí o médico tem que saber, o fisioterapeuta tem que saber o que está prescrevendo, tem que saber orientar o paciente. Eu me esqueci de falar da obrigação do cientista, que é descobrir no corrente como isso funciona, até onde são os limites e tal, para substanciar a coragem que o médico tem de prescrever. E a obrigação dele. E é só com ele. Não pode pegar o fitoterápico do vizinho e usar. Né? Até pode, né? Não é proibido. No caso, não precisa de receita médica no fitoterápico. Mas é bom que tenha receita médica, é bom que tenha indicação, ou até obrigar que tenha. É que maconha é um remédio complicado, né? Um pouco tóxico, então, né? Demoraria muito para falar sobre isso. E o governo tem a obrigação de prover os laboratórios de checagem, o Inmetro da vida, o Anvisa da vida, a orientação da formação na universidade, ter o tópico na universidade, treinar os médicos a usarem. E aí você tem, isso é o fitoterápico, porque aí você tem poucas empresas que produzem o fitoterápico que tem que ter uma legislação regulamentada, por causa de ser tóxico e o médico ter a coragem de prescrever. E, por fim, você tem o fármaco, né, que é desculpe, a comparação com o meio de transporte, no caso do fitoterápico, é o transporte público, o avião a jato, né, os transportes que carregam um monte de gente, são poucas empresas que têm direito a permitir isso, né, que são fiscalizados. E, por fim, você tem o fármaco industrial purificado, né, com misturas que seja THC puro, cerveja furo, tal, não sei o que, esse precisa da receita médica, é essencial a receita médica, pode ser um remédio perigoso, então você tem a concentração alta, né, de um tipo de disposição, você sabe exatamente o que acontece no uso desse remédio, é a navegação aeroespacial, é a NASA. Né? Isso poucas indústrias são capazes de fazer, estudos que demoram 10 anos, tem que ter os estudos ainda melhores do que tem que ter no fitoterápico. Né? Seria como eu desenharia o campo. Você tem desde a plantinha em casa até o remédio na indústria farmacêutica, cada um com sua devida responsabilidade de fiscalização. Esquece a proibição. Né? O que seria, né, o direito, o acesso a uma planta medicinal que todos os humanos têm e um uso seguro de um fármaco industrial de alto nível, com estudos de 10, 20 anos, bem fundamentados, que precisa de todo um arcabouço para ser usado. Né? E, obviamente, então, nem falo do recreativo, né? Nem que cerveja. A ONU não regulamenta cigarro nem álcool. Essas regulações não estão, só alguma coisa do comércio internacional. As outras drogas todas têm. A maconha tem que ser assim também. A maconha não é droga. É planta medicinal, é planta. Então, ela tem riscos? Tem. Aí o governo, né, e os médicos dizem, olha, os riscos são esses, meus queridos. Se vocês quiserem usar a maconha, tem isso. Você pode ficar ansioso, pode ter um surto. E, né, agora é raro. São poucas pessoas. E cuidado, veja o seu uso, não faz um uso abusivo. Se você tiver o uso que está escondido, não fala para alguém. Aí tem outras coisas para você conseguir prevenir o uso por adolescente, por exemplo. Né? Eu não gosto de criança fumando maconha. Não acho bom. Acho que tem que ter. Se isso acontecesse, tinha que ser numa situação tão controlada, assim, uma situação sem todos os problemas possíveis que na sociedade urbana pode ter. Talvez, uma criança rural, né, índios, numa situação, né, de outras sociedades, talvez, não é uma questão que vai fazer mal para a criança. Inclusive, deve ter um efeito muito pouco. Mas os riscos dos jovens usarem são maiores. O maior problema os riscos mais sólidos do uso da maconha são em adolescentes. A proibição pode ser culpada. O adolescente pode estar puto com a proibição, usa a maconha contaminada, fica estressado e faz besteira. Não tem nada a ver com a maconha. Tem a ver o meio onde essa pessoa está usando. Então, a gente precisa de uma legislação que tire esse estresse da jogada e proteja os nossos adolescentes, que tenha
uma restrição ao acesso de maconha para pessoas abaixo de 23 anos. Tá bem, pode ser 18, né? Pode ser 16, mas, por exemplo, a Holanda começou com 16, em 76. Em 76, quando ela começou, ela ficou, se não me engano, 5, 6 anos, 7 anos, com adolescente podendo comprar nos coffee shops, que eram uns coffee shops meio que ainda era proibição, ainda eram os resquícios da proibição, eram os coffee shops que era o próprio traficante que vendia, né? O cara da bolsinha, ele oferecia até para, se ele fosse pego vendendo para alguém com 16 anos, não era um problema desde que fosse a 5 gramas. Então, né, depois evoluiu para os coffee shops, para as casinhas e tal, que aí você pode ter uma porta de entrada, que você regula a entrada, e isso continuou permitindo 16 anos. E aí a gente falou, opa, tá dando mal, os garotos não estão indo bem. Né? E cortaram, deixaram para 18 anos, que até hoje 18 anos para cima. Né? Então, eles viram que você protegia mais os adolescentes se permitisse com 18. A gente tem que estudar como é que seria isso, mas certamente que a restrição tem que ser alta para os menores de idade, até a gente entender as coisas. Então, isso hoje em dia não é, né? Hoje em dia qualquer criança pode usar. Então, isso são pronto. Acho que eu fechei, acho que eu contei tudo, né? Desde do que a gente espera da legislação, né? A como poderia ser uma legislação futura, os problemas que a gente tem, se a gente largar a proibição de lado, né? O potencial é grande. Sim. Enquanto isso, não dá para esperar o Supremo, não é isso? O que fazer? Os habeas corpus. É um direito da gente ter acesso, os pacientes terem acesso. Já é direito internacional. Então, qual é o modelo que eu gosto? Né? O modelo que eu gosto, várias, da Abrace, da APEP, né? Você tem várias coisas em que está permitindo que pacientes que não têm acesso à maconha, por usos importantes, como esclerose múltipla, dor crônica, epilepsia intratável, epilepsia no adulto, na criança. Sabe que adulto é difícil, né? O cara tem epilepsia, pode usar maconha, ritmo em CBD e não consegue, né? Então, as associações são as melhores maneiras. E eu, particularmente, né, eu vi a criação, ajudei na criação, eu não participo de nada dessa associação que é da Cannabis, né, mas eu gosto da filosofia que eu mais gosto, que não é distribuir maconha, é ensinar a plantar. Que é isso que a gente precisa, distribuir esse aprendizado, essa cultura de plantar. Você aprender a plantar a sua. Você vai aprender né? Você tem independência, né? E você consegue ver diferentes qualidades que você vai ter que achar maconha. Imagina, você vai no supermercado, na farmácia, no distribuidor local de maconha, e não tem a cepa que sai para você. Né? Tem que importar a cepa, não é aquela que funciona. Como é que você vai discutir? Se você plantar, aí seu amigo plantar, você troca, vocês veem a cepa diferente, né? Não tem uma toxicidade muito grande. Se todo mundo souber que aquilo pode ter perigo, aí tudo bem, você está protegido, né? Você tem acesso à saúde. E aí você pode testar. Então a melhor coisa é aprender a cultivar. Mesmo que você não seja você que vá cultivar, mas o coletivo cultiva e você cultiva junto. E aí, com isso, é a filosofia da Abraham, né? Esse auxílio à autonomia e à independência, que a PEP tem um pouco também. Né? E que não é só, mas é muito difícil, as pessoas não vivem é difícil plantar, é difícil fazer o estrago, mas a noção dessa independência é o passo, para mim, mais importante, enquanto está proibido, é a distribuição da cultura do cultivo, é o que deve ser apoiado pelo Estado. A aprender a cultivar para essa autonomia até a legislação acontecer. Né? E com isso a gente consegue prover para um grande número de pessoas de uma forma em que não tem o abuso do lucro, né? Do desejo do lucro, do desejo dos ganhos. Sim, tem um pouco de perda da qualidade, talvez, da eficiência, da eficácia e da segurança, mas você tem uma distribuição desse conhecimento e é o que a gente deve, então, agora sugerir mais até a gente poder ter uma legislação que nos proteja. Maravilha, João.
Muito obrigado mesmo pela sua participação, pela sua contribuição aqui. Tem dois princípios que eu acho que não resumem tudo, mas que são importantes para nortear o nosso projeto de regulamentação. Eu acho que são os seguintes. Um é o reconhecimento do direito, a garantia do direito, né, para pessoas adultas de decidirem o que fazer com o próprio corpo. Sim. Né? Constitucional, quinto. Né? E o outro princípio é garantir, né, que o capital não tenha o direito de fazer o que quiser com o nosso corpo. Né? Sim. Então, eu acho que quando a gente pensa na produção individual, na produção coletiva de usuários, né, a gente vai na direção de garantir o direito, né, do adulto de fazer o que quiser com o próprio corpo. Na hora de levar a maconha para o laboratório, né, de investir dinheiro para ter uma estratégia, inclusive de venda, né, daquele medicamento, aí a gente não pode deixar ser do jeito que quiserem, né, senão vão usar a maconha para ganhar dinheiro, né, sem se importar, inclusive, se estão inventando outra forma de veneno, né, como a gente vê acontecer muito por aí, né, com vários. E está acontecendo. Todo o modelo que a gente não queria está acontecendo. Tem um CBD altamente purificado, extrato de planta de maconha, CBD, purificado na farmácia 2.500, que a gente não sabe o efeito, não sabe a eficácia, pode ter problemas de segurança, que eu acho difícil, e está dando dinheiro para um grupo que bebeu em 30 anos de trabalho da USP. Pelo menos, fora os outros cientistas todos. E aí está esse processo enquanto as pessoas estavam indo para a cadeia, enquanto as pessoas estavam sendo reprimidas e perseguidas. É tudo que a gente não queria. E é o que está acontecendo agora. Duas grandes companhias conseguindo botar no mercado sem ter o retorno por todo esse crime que é a proibição. É isso. Muito obrigado, João Menezes. Obrigado. Obrigado, Diego, pela oportunidade. Da próxima vez eu tento falar menos. Não é para falar menos, não. Eu vou, então, convidar vocês a botar a imagem de galeria de novo, né, para convidar vocês para a gente encerrar o programa como a gente começou, né, que é fazendo balbúrdia. Obrigado, João. Obrigado, André. Até a próxima. Né? Obrigado. Queria dizer que para mim é uma honra aqui estar com duas referências aqui na militância, na informação sobre cannabis no Brasil. Valeu. Espera um momentinho, então, calma. Vou dizer até logo, mas eu vou rasgar a seda. A gente está nessa há muitos anos e vimos mudanças, né? Antes, né? O 5 de 2006, né? E ele estava certo, né? Ano o quê? 2010, 2012, quantos anos que eu vejo você nisso? Né? E cada vez evoluindo mais, né? Quem está orgulhoso aqui sou eu, porque é lento, somos incompetentes, mas a gente andou muito. Né? O Cinco, no vereador, as pessoas que estão assistindo, aqui teve muita luta para chegar até aqui. É muito legal, muito bom estar aqui com vocês. Só é lento. Eu só tenho para agradecer, viu? Obrigado mesmo. Né? Não agradecer só pelo programa, não. Agradecer pela nossa convivência, né? Pela gente estar podendo contar um com o outro e com várias outras pessoas. Né? Isso, o grupo aumentou muito. Nessa travessia que não é fácil, mas que também tem trazido muita satisfação para a gente, porque a gente vê as coisas acontecendo. Obrigado, gente. Obrigado. Até a próxima quarentena ecossocialista e